Pois é, minha gente, boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, né? Boas-vindas e lembra que o programa é transmitido ao vivo pelo YouTube também, né? TV Horizonte Oficial, você sempre está junto conosco. Pois é, hoje encerra-se uma história de Belo Horizonte. A história não se encerra em si, encerra-se um período da história, que encerra a administração do nosso querido prefeito Fuad Noman, que está sendo sepultado nesse instante aqui em Belo Horizonte, né, no cemitério do Bonfim, e encerra-se um período da nossa administração, né? O nosso querido vice-prefeito, o Álvaro Damião, que vai ser o prefeito oficialmente a partir de quinta-feira, né? Quando ele vai oficialmente receber o cargo como prefeito de Belo Horizonte. Por enquanto, ele continua ainda como vice-prefeito em exercício, né? E depois toma posse como prefeito de Belo Horizonte. Álvaro Damião não quis, naturalmente, hoje, fazer uma cerimônia na Câmara Municipal, porque ele acha que nós estamos de luto. E tem que se respeitar o luto e tem que respeitar a memória do prefeito Fuad Noman. Então ele só quer deixar passar esse momento do luto, que são 8 dias, para que ele possa verdadeiramente assumir as rédeas oficialmente como prefeito de Belo Horizonte. Não vai ser a primeira vez que um prefeito morre no exercício do seu cargo. Isso aconteceu com Américo René Gianetti, né? O nosso prefeito Célio de Castro ficou doente, né? E teve que ser afastado, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, e o nosso Fernando Pimentel assumiu, né, o cargo depois que ele foi considerado inapto para assumir as funções de prefeito da cidade, porque ele teve um AVC e ficou com problemas de fala, problemas de andar e etc e tal. Então foi muito difícil, né? Então ele saiu antes, né, ficou afastado, né? Ficou como ex-prefeito e o Pimentel assumiu como prefeito de Belo Horizonte, né? Não é a primeira vez que nós temos as funções de vice-prefeito vão ser exercidas mais tarde, se houver necessidade, pelo presidente da Câmara Municipal. Assim foi também na época do Fernando Pimentel, quando ele assumiu o cargo, né, no lugar do nosso querido e saudoso Célio de Castro. Mas encerra-se um período da administração de Belo Horizonte e esperamos que, a partir de agora, Álvaro Damião, né, com as rédeas na mão, né, possa fazer essa cidade. Ele é jovem, né, pode andar por toda a cidade, pode trabalhar dia e noite, né, e teve um exemplo do prefeito Fuad Noman, que era um homem dedicado à administração da cidade, um grande administrador, um homem que mexia com finanças, né, sabia como gastar e naturalmente arrecadar, e sabia que não podia gastar mais do que arrecada, né? Então, ele levou a Prefeitura de Belo Horizonte durante esses 2 últimos anos que ele foi o prefeito. E agora, no segundo mandato, infelizmente, ele não está mais entre nós. Mas esperamos que Belo Horizonte siga o seu caminho, né? Muita coisa precisa de ser feita na cidade. Belo Horizonte é uma cidade que precisa de uma administração mais agressiva, mais vontade de realizar, levantar a moral do povo da cidade, né? A gente sabe que o nosso prefeito Fuad Noman, ele fez algumas coisas fantásticas na cidade, como, por exemplo, né, esse modo que ele arranjou para subsidiar o transporte coletivo da cidade, pagando parte das despesas das empresas de transporte, o que possibilitou nós não termos um transporte muito mais caro do que deveríamos ter. Muita coisa ele fez que a gente vai ter que sempre lembrar da figura dele, né? Mas a cidade precisa agora de uma administração agressiva, com muita vontade de fazer, e o Álvaro Damião, com a sua juventude, tem condições de fazer isso. Tá legal? É isso aí. E agora nós vamos chamar o nosso Leonardo Apolinário, que ainda tem matérias a respeito do velório e do sepultamento do nosso prefeito. Ô, Leonardo, vamos lá? Estou esperando aqui o Leonardo Apolinário, lá da Prefeitura de Belo Horizonte. Cadê o Leonardo? Né? Mas está aqui o nosso... Oi, Assi, boa tarde para você, boa tarde a todos.
Assim, nós estamos aqui ainda na porta da prefeitura, onde agora há pouco saiu o corpo do prefeito Fouad Noman em cortejo no caminhão do Corpo de Bombeiros. Foi um momento bastante emocionante, o corpo saiu daqui com chuva de pétalas de rosas e acompanhados por servidores, parentes, amigos e autoridades políticas. Durante o dia de hoje, essas autoridades passaram por aqui. Nós destacamos o presidente do Gilberto Kassab, do PSD, partido que Fouad pertencia. Ele falou belas palavras, disse da vida pública de Fouad, falou que ele era um exemplo de gestor. O prefeito em exercício Álvaro Damião disse que Fouad era como se fosse um pai para ele e que a partir de agora, todas as obras que ele inaugurar serão obras Fouad e Álvaro. Vai inaugurar uma UMEI, ele até usou o exemplo, vai ser UMEI, Fouad e Álvaro. O Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, disse que trabalhou com Fouad foi secretário no governo dele, de Aécio Neves, que era um homem muito técnico, que conhecia muito e que ressaltou a capacidade de diálogo e se mostrou solidário à família. Nós também registramos aqui a presença da Marília Campos, prefeita de Contagem. Marília disse que já trabalhou com Fouad em outros momentos, no passado, quando ela foi prefeita em outra ocasião e ele era secretário de Estado e que ajudou a resolver muitos problemas de Contagem e que recentemente, ela ainda prefeita de Contagem e ele prefeito de Belo Horizonte, eles se encontraram para resolver problemas como os problemas das chuvas que assolam aí Belo Horizonte e Contagem. Os filhos de Fouad, Paulo e Gustavo, falaram que ficaram emocionados com o carinho das pessoas aqui na prefeitura. Falaram que sentiram esse carinho e falou que Fouad era um exemplo de pai e um avô super carinhoso. Que ele sempre dizia, fazia questão de dizer, que ele veio de uma origem humilde e que incentivava que os filhos estudassem e trabalhassem. Agora, ele contou também que quando o Fouad estava internado e ele estava cabisbaixo, que eles recorriam ao prefeito em exercício Álvaro Damião, que ia até o hospital para falar de política com o Fouad e que assim ele ficava novamente alegre e entusiasmado. Assim. Beleza. O Álvaro Damião me revelou que fez algumas visitas ao prefeito Fouad Noman, né? E essas visitas redundaram, porque o negócio é o seguinte, eu vou lembrar aqui do Maurício Campos, que foi prefeito de Belo Horizonte, e depois teve um acidente muito sério com ele ficou com sérios problemas de saúde. E foi recomendado uma vez que ele devia voltar à política, porque quando ele falava de política, ele era um outro, né? E assim era o prefeito Fouad Noman, mesmo na cama, mesmo no hospital, quando você falava de política, falava de administração pública, ele naturalmente tinha uma melhora, né? Porque a política está no sangue, não é isso, Apolinário? O Apolinário está sem som lá, infelizmente, não está conseguindo ouvir, né? É isso aí. Então, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já! Pois é, nós temos um problema sério em Belo Horizonte e em algumas partes da cidade. É a região da Lagoinha. Região da Lagoinha, parece que lá é o lixo da cidade, infelizmente, né? Porque parece que tudo quanto coisa de ruim acontece ali naquele pedacinho do início do Antônio Carlos com o início do viaduto da Lagoinha que vão para o centro da cidade, né? E que chegam da Lagoinha, do centro, para a cidade também. Então vocês vejam aí, porque é muito lixo acumulado em toda a região da Lagoinha, né? Eu hoje passava lá e falava assim, gente, esse negócio aqui tem que ter uma equipe de limpeza da SLU aqui permanentemente para limpar a cidade e limpar aquela região lá, porque é lixo demais. E o pessoal, aqueles caras que gostam de queimar fios, eles usam esse lixo para fazer fogueira, infelizmente, né? Estamos aqui, a Erlaine esteve lá, né, Erlaine? E o que você constatou aí na Lagoinha? Conta pra gente!
Olá, Cir. Olá, você que nos acompanha no Ei Gente. Vocês viram aí nas imagens a situação e nós viemos ver de perto dias depois da denúncia. E, como vocês podem ver, a cena é a mesma do outro lado do viaduto. Além do impacto visual, o problema interfere no trânsito, na segurança, já que em dias de chuva o lixo pode entupir bueiros e aumentar o risco de alagamentos. Nós viemos para outra parte da cidade e o cenário aqui também não é bonito de se ver. É praticamente o mesmo, lixo espalhado por todo lugar, aberto, atraindo insetos, mau cheiro. E nós fomos até o centro da cidade conversar com as pessoas para saber o que elas acham da limpeza do centro da cidade. Vamos ouvi-las. Tá ficando muito suja a cidade, né? Eu acho que tinha que deixar uma pessoa para, como aqui é a área muito central, que é a Praça 7, tinha que deixar uma pessoa sempre aqui para manter a praça limpa, né? Porque aqui é o coração de BH, né? Isso depende muito da gente também, né? Não depende só da SLU e outras firmas que limpam a rua, não. Uma coleta de lixo melhor, por parte da prefeitura. E também é consciência das pessoas também, porque as pessoas elas jogam lixo no chão e tem muita lixeira com aviso. Nós entramos em contato com a prefeitura referente ao lixo lá no viaduto da Lagoinha e a SLU informou em nota que a limpeza no local é feita diariamente, 2 vezes ao dia, inclusive aos domingos. E aí fica a pergunta, de quem é a responsabilidade? E mais do que isso, por quê? Onde que está a consciência dessas pessoas que jogam lixo em qualquer lugar? Conta pra gente. Infelizmente, o problema na Lagoinha eu conheço de perto, porque eu passo lá todos os dias, né? E a prefeitura até conseguiu ali, na saída do viaduto que vem do centro da cidade para entrar na Lagoinha, conseguiu ali dar uma reforma no canteiro e tal, dar uma melhorada, mas o lixo continua acumulado por toda a região da Lagoinha. Por quê? Porque tem morador de rua. Os moradores de rua estão ali. Então, se você não tirar um morador de rua, o lixo vai ficar acumulado sempre, como sempre. Eu estou recebendo aqui a nossa querida Fernanda Hag, bióloga e professora de ecologia, que vem conversar conosco a respeito desse assunto, né? Exatamente. Difícil o problema do lixo na Lagoinha. O problema é o morador de rua? Aí é que tá, o problema não é o morador de rua, né? Porque a gente tem também esse problema da coleta, que tem que ser feita constantemente. Mas se tem lixo ali, não são só os moradores de rua que acumulam aquele lixo ali. Eles levam lá para lá também, Eles né? levam para lá também. A gente tem um número muito grande de moradores de rua que levam para lá. Eles usam o lixo para fazer fogueira, para queimar fio. Os fios, para poder vender os fios de cobre. É verdade, E a gente também tem a nossa responsabilidade, né? A gente, é igual a Erlaine estava falando ali agora, porque as pessoas têm que entender que se a gente joga o lixo no chão, ele vai ficar ali. A prefeitura tem a obrigação de coletar? Tem, mas não tem obrigação de coletar toda hora. A mesma coisa do nosso lixo de casa. A gente tem os horários e tem tudo certinho para coletar, mas tem gente que insiste em colocar fora do horário de coleta. Fernanda, o problema na Lagoinha eu passo lá todos os dias, eu tenho meu escritório lá na região, então eu sei que é uma coisa muito difícil. Por exemplo, a Rua Bonfim já ficou melhor, porque a Rua Bonfim foi ocupada pelos vendedores de peixe, as casas de peixe. Então, eles cuidam um pouco mais da limpeza da Rua Bonfim. Mas, antes de chegar na Rua Bonfim, um pouco da Rua Itapecerica e parte do que era antigamente a Praça da Lagoinha e debaixo dos viadutos, parece que debaixo dos viadutos virou um depósito de lixo. Né? Depósito de lixo, justamente por conta disso. Muitas vezes, esses moradores de rua, eles têm a única fonte de alimento nesse lixo também. É verdade. Então, eles acabam levando para lá, porque as pessoas acham ruim deles pegarem. Então, por mais que tenha lixeira, apesar de que ali eu já vi que tem poucas lixeiras ali, e são aquelas lixeiras muito menores. A gente tem aí algumas ações da prefeitura, mas são as lixeiras menores, que são somente para lixo, que a gente vai passar ali e deixar. Pois é, e eu conheci a Praça da Lagoinha, a antiga Praça da Lagoinha, né? Que era toda de comércio. Sim. Não tinha sujeira. Eu tinha um tio, inclusive, que tinha loja de peixaria ali também. A praça não tinha sujeira nenhuma, não tinha lixo, né? Nenhum. Infelizmente, depois que ficou tudo abandonado, que só passa carro, então tem os viadutos e as áreas dos viadutos ocupados pelas pessoas que estão morando debaixo deles, que faz o grande problema. Né? Exatamente. E aí os viadutos, eles acabam também sendo um problema para a gente, por quê?
Normalmente, nos viadutos, a gente tem uma quantidade maior de boca de lobo, por conta das enchentes, e são pontos de acúmulo de água, porque ali nos viadutos são áreas mais planas. Então, se eu tenho mais boca de lobo e tenho maior quantidade de lixo, ali também vai acumular uma grande quantidade, porque além da água subir, porque cai dentro da boca de lobo e volta, e aí, além de subir, o que já estava ali dentro também espalha com o período de chuva. Aí vem garrafas PETs, vem lixo, vem plástico, vem uma série de coisas que vão já estava lá também. Inundando mais o problema da água, né? Exatamente. Vai Quase barrando. verdadeiras lagoas, né? Exatamente. Aliás, lagoinha, você sabe por que tem esse nome Não. lagoinha? Porque quando a cidade foi ser construída, né, o rio Arruda, ali naquela região, ele fazia um remanso, e esse remanso fazia uma lagoa. Lagoinha. Uma lagoa. Olha que então, legal. a lagoa saía do curso do rio e vinha ali onde está hoje a boca do túnel, Lagoinha Contrária. Então, ali se formava uma grande lagoa. E as pessoas que estavam trabalhando, né, na construção da cidade, assim, no final de semana, eles iam pescar lá. Olha que pescar legal. cascudo. E falavam assim, vamos lá na Lagoinha? E ficou Lagoinha. Ficou Lagoinha. Ficou Lagoinha, né? Ali naquela entrada do túnel para o Colégio Batista? Do Colégio Batista. Ali, Gente, a lagoa ficava ali em frente ali, né? Toda aquela região ali era lagoa, que era o rio Arrudas, que fazia um remanso ali, fazia uma lagoa, né? E acumulava água e fazia uma bela lagoa. Não, devia ser lindo, né? Eu uma vez eu consegui formar aqui, chama-se uma ONG, não seria uma ONG, né? Uma associação dos pescadores do Rio Arrudas. Ah, que legal. Pessoas que ainda pescaram no Rio Arrudas, que podiam dar, né? E muitos deram essa entrevista para mim, esse testemunho de que pescavam cascudo na Lagoinha, que era a lagoa, né? No remanso. Gente, que bacana isso aí. Né? Hoje, se a gente for colocar lá, não tem nem jeito, né? Porque lixo acumulado vai trazer o quê? Isso aí. Chorume para dentro d'água. Isso é verdade. E sujeira. A população pode ajudar muito, né? Pode. Mas eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, nós temos que fazer com o pessoal, os moradores de rua, né? Não é não? Né? Exatamente. E a gente tem que entender que quando a gente está com esse lixo na rua, as pessoas têm que entender que a rua é a extensão da casa delas. Dentro de casa a gente não joga lixo. É verdade. Então por que agora na rua a gente ia ter que jogar? Né? Então a gente tem que ter uma sensibilização para que a gente não jogue tanto lixo na rua, ou que evite jogar, ou que jogue, por exemplo, nas lixeiras. E a prefeitura tem também a obrigação, que está faltando muito em BH, a reforma das lixeiras ou colocar em alguns lugares que a gente não tem. A gente vê algumas cidades no interior, por exemplo, fui em Oliveira há pouco tempo, né? A cidade está limpinha, gostosa, bonita, né? Muito. É tão bom cidades você ver. Menores, a gente menores, consegue ter uma quantidade Pedro Leopoldo maior. aqui pertinho também. Pedro Leopoldo. Santa Luzia mesmo, até pouco tempo, estava muito bonitinha. Verdade. Fica um pouquinho aí, mas eu vou falar com o André. André Santos. André, e aí na redação, André? É o Léo? Vamos falar com o Léo. O Léo ainda está lá na prefeitura para falar conosco, Léo? Depois eu falo com o André. Vai, Léo. Então vai o André. André, boa tarde, André. Prefeitura e... Assim, nós continuamos aqui na prefeitura e vamos destacar agora que o presidente da Câmara, Juliano Lopes, do Podemos, esteve aqui, deixou solidariedade à família, disse que foi um privilégio conviver com o Fuad e que nunca viu uma pessoa tão humana e solidária. E destacou que todas as vezes que visitava o gabinete de Fuad, ganhava um doce de laranja preparado pela dona Mônica. Era esse costume que Fuad tinha com todos que visitavam ele aqui. Antes do corpo sair em cortejo no caminhão de corpo de bombeiros, foi realizada uma cerimônia de exéquias, aquela tradicional que a gente chama de celebração de encomendação. Foi presidida pelo padre Vinícius Maciel, do Santuário da Saúde e da Paz, a Igreja do Padre Eustáquio, que fica no bairro Padre Eustáquio. Fuad era devoto de Padre Eustáquio e, segundo o Padre Vinícius, humildemente, bem discreto, ele chegava lá com Dona Mônica para fazer suas orações. Quem acompanhou também esse momento foi o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Segundo o Padre Vinícius, a missa de 7º dia foi pedido pela família para ser celebrada lá na igreja do Padre Eustáquio,
na próxima semana, com horário que vai ser ainda divulgado. E o presidente da Câmara disse que a posse do novo prefeito da capital, Álvaro Damião, será na próxima quinta-feira, dia 3. Horário ainda não foi divulgado. É isso, Assir. Essas são as informações de hoje no adeus ao prefeito Fuad. Ok, Apolinário, um abraço para você. E agora eu falo com o André Santos, que está lá na redação da Rede Catedral. André, boa tarde. Nós estamos com um problema de som com o André lá na redação da Rede Catedral, então eu continuo aqui falando com a nossa Fernanda Hag. Fernanda, nós temos que fazer uma grande campanha para limpar a Lagoinha, né? Temos, porque realmente quando as pessoas chegam na cidade, a gente, em alguns momentos, da rodoviária, a pessoa passa ali no túnel da Lagoinha. É verdade. E aí fica feio pra gente, né? Então, o ideal é ter, sim, não só nesses pontos, a gente está vendo muitos pontos de Belo Horizonte que estão tendo muito acúmulo de lixo. Mais uma vez, as pessoas têm que entender que a rua é a extensão da nossa casa, então a gente não pode ficar jogando lixo desse jeito. E faltou lixeira? Tenta achar alguma, guarda para poder jogar depois no saquinho. Aliás, eu vou até fazer aqui um adendo, já que nós estamos falando de acúmulo de lixo. É um lugar que a cidade passa muito, que é aquela estrada que vai da Avenida Amazonas até o Parque da Colina. Tem uma parte ali que fica, parece com o lixo de toda aquela comunidade que tem ali, desce ali justamente na beira da estrada. É muito lixo acumulado, é muita coisa. E só do lado esquerdo, do lado direito, do lado para quem está direito descendo. Quem vai para o cemitério. Porque quem está do lado direito, que é o do Expo Minas, o pessoal cuida bem, porque é uma parceria público-privada. Claro. Então, o pessoal acaba cuidando, inclusive em dia de evento, eu já fui em muito evento lá, a gente mal sai do encerramento e já tem o pessoal da limpeza coletando lá. Beleza. Mas ali é a mesma coisa, ali descendo para Nova Sintra, ainda mais ali, indo em direção ao cemitério, ainda mais ali que é uma baixada, fundo de vale. Então, ali acumula, além de acumular o lixo que o pessoal já joga, e eles reclamam muito que é por conta de coleta e por falta de lixeira, e muitas vezes foi o que eu falei, as pessoas não respeitam o dia da coleta. É verdade. Então, ali acumula demais e dia de chuva é pior, porque como é um fundo de vale, vai acumulando lixo no fundo. E nós temos que até, né, porque o Serviço de Limpeza Urbana da cidade faz um belo serviço, que eu vejo, por exemplo, que tem feriado que a turma está trabalhando, está recolhendo lixo, né, dia santo e etc. Tal, só mesmo no dia de Natal e Ano Novo que não recolheram. Que não recolheram. É verdade, mas trabalharam todo dia. Então a gente tem que ajudar, né, Assir? Fernando, eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Igualmente. Né? Foi muito interessante a sua presença. E a gente tem que voltar mais para falar sobre limpeza da cidade. Com certeza. Eu te agradeço muito também, para a gente evitar esses impactos todos e até trazer doença para a gente, sujeira. A gente tem que viver num ambiente limpo. A sujeira traz doença. Né? Traz doença, traz pragas urbanas e a gente tem que viver num ambiente saudável, né? É isso aí. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já! Beleza, voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é isso aí, né? Nós estamos aqui hoje, como sempre, né? Trazendo sempre entrevistas importantes aqui. Hoje nós estamos vivendo o dia do teatro e o dia do circo também. Até me lembrei aqui com vocês aqui de uma música do Jadir Ambrósio que fala do circo, né? Gravado pelo Blackout, lá na década de 50. No primeiro circo que houve no povoado, existia um tal de Francisco, um palhaço muito engraçado. Tinha uma mulher tão bonita que tirou o circo de um grande fracasso. Imagina que o povo pagava só para ver a mulher do palhaço e gritava: "Tá na hora! Bota a mulher do palhaço para fora ou devolvo o meu dinheiro, senão eu vou me embora." Pois é, estou aqui recebendo aqui a Madalena Rodrigues, presidente da SATED de Minas Gerais, e o João Basílio, diretor da comédia musical Onde a Gente Vai Morar. É isso aí, né? Isso aí. Então, dia do teatro, dia do circo, né? O teatro e circo se confundem muito bem, que tem muitos que começaram no circo, não é verdade? É verdade. O circo é a primeira, vamos dizer assim, é o primeiro choque do ator com a plateia.
Sim, sim. E com a tradição de passar de pai para filho, né? É verdade, Essa história toda muito bonita. Uma grande escola, né, Madalena, o circo? Puxa vida, o circo fazia aqueles dramas circenses, né? Uhum. Aquela primeiro contato das pessoas com o teatro, né? É Muita verdade. cidade do interior foi através do circo. Pois é. Né? Eu ganhei um cruzeiro. Quando cruzeiro? pela primeira vez eu entrei num picadeiro de um circo para cantar uma música. Era menino, tinha lá meus 4, 5 anos de idade, né? E cantei uma musiquinha que eu não esqueço até hoje. Casamento é bom, só o que chateia é o choro do bebê. Dandá, dandá, dandá para ganhar tem. Ó, que belezinha, que gracinha de neném. Não esqueço disso, né? E ganhei um cruzeiro. Um cruzeiro naquela época, né? Merecido. É isso aí. Pois é. É o primeiro choque do ator com a plateia. O circo é muito importante. Mas, ô Madalena, como é que nós estamos aí de SATED? Né? SATED tem uma importância muito grande, porque nós temos um ambiente teatral muito grande, né? Apesar de termos vários teatros, etc. tal, mas eu ainda fico, tem hora que eu fico assim, é claro que hoje mudou muito, porque hoje são as redes sociais, né? Todo mundo usa as redes sociais, né? Mas ainda precisamos mais de publicar mais coisas do teatro de Minas Gerais. O teatro de Minas Gerais todo mundo usa sempre as foi redes muito sociais, sucesso. mas o teatro é feito no palco, No né? palco, pois no é. palco, então, na praça. Pois é, mas depende onde das tenha redes, público. depende das redes sociais para fazer a propaganda, para chamar o Também, público, não é verdade? também. Né? Mudou muito, né? Porque assim, antigamente o povo não sabe disso, né? Porque assim, a gente tinha os tijolinhos do jornal, onde o pessoal verdade. procurava o que estava em cartaz. Você né? pegava o jornal, por exemplo, vamos lembrar que o Estado de Minas, você pegava o Estado de Minas, estava assim, cinemas e teatros da cidade hoje. Você sabia de tudo que estava acontecendo. Exatamente. Hoje não, você não tem uma matéria específica, né? Você não tem mais aquela programação de teatro e de cinema, né, na cidade. Você precisa ir nos lugares certos, né? Você verdade. precisa saber o que você está procurando para você encontrar suas informações, né? Mas o teatro em Minas Gerais é muito exuberante. A gente tem aqui a campanha de popularização do teatro e da dança, que acontece todo janeiro e fevereiro, né? Onde os espetáculos profissionais entram em cartaz e o pessoal se concentra ali nessa oportunidade, porque o preço é menor também. O preço não é muito maior durante o ano, né? Mas, assim, é uma grande oportunidade das pessoas se encontrarem. Pois é, vocês fazem é muito comum hoje fazer um projeto cultural, na Lei de Incentivo à Cultura, para fazer essa campanha do teatro no janeiro e fevereiro? Sim, a campanha é gerida pelo Simparc, né, que é o Sindicato dos Produtores. Sei. Né? Assim, tem uma complementação ali de projeto feito através de lei de incentivo. Não tem jeito, né? Pelo dinheirinho do pessoal que paga ingresso, não dá, não. Se a gente for sustentar um espetáculo só com dinheiro de venda de ingresso, a gente não consegue. Não consegue. Né? Então, é através dos mecanismos de incentivo, dos editais e tudo mais, que a gente consegue o dinheiro, pelo menos, para montar o espetáculo e depois tem a parte de pessoal, né? O teatro é feito de trabalhadores que se dedicam à atividade artística para poder sobreviver. É verdade. Né? E como é que a gente consegue? É uma profissão que precisa de apoio e entendimento do poder também público, né? De que profissionais existem, né? Não são só as pessoas que estão vivendo a experiência artística ou se expressando artisticamente como é um direito constitucional, né? Tem pessoas que escolhem a profissão e é preciso que existam políticas específicas para essas pessoas, para que a gente possa desenvolver e para que a gente possa envelhecer, né? Tendo um plano de saúde, tendo uma assistência, tendo uma aposentadoria, porque a maioria dos artistas, o povo da música também sofre isso, a gente chega ao ocaso, às vezes, sem condições de sobreviver. Você tem uma aposentadoria. É. Ô, João Basílio, aonde a gente vai morar? É uma comédia, mas você toca no problema social da moradia? Sim, sim. Não no âmbito mais dos desfavorecidos, mas no âmbito das dificuldades de qualquer processo de mudar de imóvel. Né? É um casal de classe média que precisa trocar de imóvel antes de nascer um bebê. Então, eles têm uma corrida contra o tempo e várias coisas, várias dificuldades vão acontecendo e as músicas aparecem também, já que é uma comédia musical. Então, são 6 canções originais da peça.
E está muito bacana. As canções são da peça mesmo. Sim. E tem, assim, para além da história, né, para além dessa trama desse casal, acho que a peça traz uma mensagem sobre valorizar o lugar onde você mora. Né? Ame o lugar onde você mora, qualquer que seja ele, alugado, próprio, pequeno, grande, porque a gente precisa amar e viver o lugar que a gente mora. Outro dia eu fazia uma pesquisa sobre o problema de moradia na música popular brasileira e principalmente no carnaval, né? Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Eu nasci pequenininho, como todo mundo nasceu, todo mundo mora direito, quem mora torto sou eu. Saudosa maloca. Saudosa maloca, né? Aquela outra que fala, há quanto tempo eu não tenho onde morar, se é chuva, apanho chuva, se é sol, apanho sol. Francamente, para viver nessa agonia, eu preferia ter nascido um caracol. Levava a minha casa nas costas muito bem, não pagava aluguel, nem luvas a ninguém, morando um dia aqui, o outro acolá, né? Tem muita música, né? E é muito interessante como que é exatamente um assunto da nossa vida universal, todo mundo precisa morar em algum lugar, e eu não tenho registro de um espetáculo sobre esse assunto, então foi também por isso que a gente está montando isso, entendendo que é um tema de muita identificação das pessoas, então... Me lembrei aqui do Blackout. Você conhece o pedreiro Valdemar, constrói para todo mundo, mas não tem onde morar. É quase igual, né? E onde está sendo, a peça está onde? Qual teatro? A estreia é na semana que vem, 4 e 5, sexta e sábado, no Cine Teatro Brasil. No Grande Teatro. 7. Exato. Beleza. Exatamente. Que bom, vai ser lá, né? Exatamente. Geralmente um público muito bom. Sim. No centro da cidade, todo mundo pode ir sem problema nenhum. Uma estrutura maravilhosa do teatro, né? É verdade. E você falou aí, Assis, sobre mecanismo de incentivo, né? Lei de incentivo. De fato, esse espetáculo só está sendo montado porque teve lei de incentivo. Porque é caro fazer, né, Madalena? É complexo. É verdade. É um elenco maior, é um musical, aí tem coreografia, tem produção, tem preparação vocal. Então, são muitos profissionais. As pessoas são entendem como custos. Divertimento, né? Mas Exatamente. todo mundo que está ali trabalhando precisa de receber. Né? É verdade. Exatamente. Tem um contrato e precisa de ser cumprido esse contrato, tem que receber. Escuta aqui, o Teatro Francisco Nunes está ainda parado ainda? Não está parado não, está funcionando. Está funcionando, Tá, né? Porque ele teve bem parado há pouco tempo aí, né? E tal, mas está funcionando, sim. O Teatro Francisco Nunes foi um teatro que foi feito, vamos dizer assim, para tapar um buraco, porque tiraram o Teatro Municipal, que era o Cine Metrópole, né? Para depois construir o Palácio das Artes. E fizeram um teatro para ser, por enquanto, um teatro para resolver provisório, e acabou que ele ficou. Né? E é ótimo também, né? Provisório para sempre. Muito central. Era o nome dele, né? Teatro Provisório. Beleza. Agora, João, vamos chamar aqui a nossa Suelen. A Suelen, você sabia? Vai lá, Suelen. Ei, você sabia? Hoje celebramos o Dia Mundial do Teatro, uma arte milenar que emociona, provoca e transforma a sociedade. E hoje celebramos também a arte e alegria do Dia do Circo. A data homenageia o palhaço Piolim, um dos maiores artistas circenses do Brasil, nascido em 27 de março de 1897. Tanto o teatro como o circo seguem se reinventando, levando sorrisos por onde passam. Não é mesmo, Assir? Pois é, e eu quero agradecer aqui a presença da Madalena Rodrigues, presidente do SATED de Minas Gerais, que é um sindicato que reúne... Sindicato dos Artistas e Técnicos, né? No de Minas Gerais, né? Sim, é isso aí. Sim. E como está o teatro fora de Belo Horizonte? Porque Belo Horizonte a gente mais ou menos conhece, mas a gente tem casas maravilhosas no interior de Minas. Tem casas no interior de Minas, tem lugares que o teatro também é bem expressivo, né? Tem Poços de Caldas. Esse final de semana, por exemplo, a gente está indo para Divinópolis fazer banca de capacitação profissional para os artistas de lá. Né? Lá tem o Teatro Gravatá, que é um grande teatro também. Tem um espetáculo lá. Também, em Minas Gerais inteira, são 853 municípios, mas assim, tem muito lugar que não tem nem teatro, mas você pode procurar que tem um grupinho. E é interessante, o teatro interior, ele sempre nasce da encenação da Semana Santa. É verdade. Né? Dos grupinhos das igrejas e tal, o pessoal encena a Semana Santa, costuma na brincadeira de fazer teatro, e o pessoal acaba fazendo outros trabalhos pegando e tudo gosto, mais, né? pegando gosto, né? E aí começam os grupinhos. Mas em todas as cidades tem uma iniciativa teatral importante, né?
é muito interessante também, porque assim, esses recursos da Paulo Gustavo, da Léodir Blanc e tudo mais, elas proporcionam também o surgimento de novos grupos, né? Porque tem muita gente que, né, quer entrar para a vida teatral e tudo mais. Então, assim, isso é uma oportunidade também para as pessoas começarem as suas iniciativas teatrais. Beleza, né? beleza. Eu fico muito feliz e desejo a você sucesso, né? Essa TED, né? Sucesso para essa TED que continua, né, congregando os artistas e técnicos do teatro de Minas Gerais, né? E é você com a sua peça que vai eu tenho a plena certeza que vai ser de muito sucesso. Obrigado. Lá no teatro, Espero no você Cine lá, Brasil. espero todos Cine vocês. Brasil. Cine Brasil Assim, é você a nossa significa casa. muito na vida de muita gente, sabe? Você Verdade. divulga Muito obrigado. o teatro, Muito você obrigado. valoriza as pessoas. Você acredita que o meu pai Ah. só me respeitou como artista porque estava ouvindo seu programa no domingo e você falou assim: hoje é o dia da Madalena Rodrigues, é aniversário da nossa presidente do Sindicato dos Artistas. Aí meu pai começou a me respeitar como artista. Mas eu também sofri Você muito. acredita? Eu sofri muito com meu pai, que ele achava que artista não trabalhava. Artista é só... Trabalho era aquele que você tem que pegar 7 horas e deixar às 5 horas da tarde, Isso. chegar cansado. Chegar cansado, levantar É cedo isso e aí. ir para trabalhar. Né? E a Beleza. gente trabalha muito também se a É sociedade não isso aí. sabe disso. Um abraço para você, sucesso. Né? Muito Obrigado. obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte. Eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Isabela Hoffmann está conosco aqui. Isabela. No programa de hoje, vamos conversar sobre como lidar com a ansiedade no dia a dia. Você já sentiu seu coração acelerado sem motivo? Pensamentos agitados que não param? Isso pode ser ansiedade e você não está sozinha. Hoje eu quero te ajudar a entender melhor essa sensação e trazer dicas simples para aliviar a ansiedade no dia a dia. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, mas quando ela passa do limite, pode atrapalhar muito a nossa rotina. Uma técnica simples para acalmar na hora da crise é a respiração 4-4-4. Inspire pelo nariz contando até 4, segure o ar por 4 segundos e solte devagar pela boca em mais 4 segundos. Isso ajuda a diminuir os batimentos cardíacos e a sensação de sufocamento. Outro ponto importante é cuidar do que você consome. Cafeína em excesso, poucas horas de sono e muita exposição às redes sociais podem aumentar ainda mais a sua ansiedade. E não se esqueça, a fé e a espiritualidade são grandes aliadas para trazer mais paz e equilíbrio. Agora me conta, você já experimentou algumas dessas técnicas? Escolha uma para testar hoje e depois me conte como foi. Até mais, Acir, um abraço! Um abraço para você. Agora com o André Santos. André, vamos falar? Tudo bem? Boa tarde. Vamos falar. Hoje não deu certo, André, Não, falar uma da hora redação. dá certo. Mas TV tá ao tudo vivo bem. é assim mesmo, É isso né? mesmo, A gente está fazendo ao vivo. Mas escuta aqui, tem um problema aí. A Polícia Federal, o que é? O Ministério Público Na verdade, determinou você lembra vistoria pela Polícia Federal? De uma... Na verdade, você lembra daquele caso da gruta que foi soterrada lá em Ouro Preto? Sei. Então, esse caso agora, ele vai ser alvo de um inquérito pedido pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal vai fazer uma vistoria lá nessa mineradora para saber o que verdadeiramente aconteceu. Esse pedido foi feito pela deputada federal a Duda Salabé para que essa vistoria seja feita na empresa Patrimônio Mineração. Existem denúncias de que a mineradora foi fazer escavações, foi fazer mineração em área que não podia. E aí isso estaria causando esse problema desse soterramento da gruta e outros impactos ambientais. O Ministério Público Federal aceitou a denúncia de fato, fez agora a denúncia criminal e com isso não só a Polícia Federal, mas outros órgãos... Agora que começa o processo mesmo. Agora começa o processo da instauração do inquérito, porque até então havia somente uma denúncia. O Ministério Público apurou e resolveu abrir um inquérito para poder investigar se realmente há ou não essa ação irregular da mineradora lá em Aliás, Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade que ela é como se fosse um presépio, né?
que você tem que ter muito cuidado com ele. É um patrimônio mundial, Mundial da Humanidade. Né? Essa gruta fica lá na comunidade Botafogo, no município de Ouro Preto, e agora vai ser alvo dessa investigação, porque tem muita denúncia dos moradores lá da região dessa ação que seria irregular dessa mineradora. Agora, quem vai determinar se é regular ou irregular é o Ministério Público, não é, isso aí, é verdade. E a polícia. Né? Você conhece uma canção que conta a história de um cidadão? Aliás, a música chama Cidadão. Não é isso, Zé Geraldo? Sim. Não é Cidadão? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: meu rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Pois é, esse aí é o Zé Geraldo, que esse sucesso Brasil todo cantou, Cidadão, e ele está agora com um show de 80 anos em BH, não é isso, Zé Geraldo? Boa Graças tarde. a Deus, depois de uma longa temporada sem me apresentar em BH, agora estou de volta, porque é a capital do meu estado, né? Eu me apresento pelo interior de Minas sempre, e agora não justifica eu ficar longe do meu estado, né? Da capital do meu estado. Pois então, é, ele nasceu em Minas Gerais, depois foi ser jogador de futebol em São Paulo Não, e etc. tentei a carreira. Tentou carreira e tal, mas está aqui cantando. É. E onde você vai fazer espetáculo agora? Amanhã, às 21 horas, no SESI Minas, meu retorno a BH, eu espero a galera aí para a gente poder cantar um pouco. SESI Minas, a partir de que horas? 21 horas. 21 amanhã. horas. Isso. Então, você quer ver um belo espetáculo, né? Onde o Zé Geraldo vai contar histórias, vai cantar as suas músicas, e vai ser realmente uma noite muito gostosa, muito agradável. Eu espero que, como sempre, você esteja aqui, é sempre um sucesso. E tem o CD dele aqui, que é um pouquinho olha aqui, é um pouquinho de uma fazenda mineira, né? Que ele, você vive nessa fazenda, né, irmão? Não. Isso Não aí veio, não? Aí foi a fazenda, a propriedade onde eu nasci. Onde você nasceu, né? Que era Isso da aí. minha família e hoje não é mais, né? Beleza. Então, É isso eu aí. escrevi algumas canções falando da minha infância, da minha juventude, e eu resolvi então botar esse nome, o lugar onde eu nasci. Voltar um pouco para
pouco do início da minha vida, né? Um momento de reflexão. Algumas canções que eu escrevi durante a pandemia. Pois é, a pandemia serviu para a reflexão de muita gente, fazer músicas bonitas, né? É isso aí? É isso aí. E eu espero que você esteja mostrando nesse show toda essa beleza que você cultivou durante a pandemia, enquanto muita gente ficou escondida. Fiquei trancado os 2 anos, né? Graças a Deus ficou para trás. É isso aí. E é só para encerrar o papo com você e falando mais uma vez do seu espetáculo amanhã às 21 horas, só para você dar uma palhinha que você foi um jogador de futebol. O que, é que você achou da seleção perdendo de 4-1 para a Argentina? Não brinca não. Aquilo ali não é a seleção brasileira, né? Perdemos completamente a empatia com a seleção. Muito jogador de fora que não tem mais nenhuma ligação com o povo brasileiro. Nenhuma identidade com o futebol que sempre nós tivemos, não é verdade? Não tem. Espero que isso tenha sido um grande choque, que a partir daí as coisas mudem, né? É verdade. Porque o nosso futebol não é aquela bolinha que jogaram, não. Zé Geraldo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, André Santos. Obrigado a você. Um abraço para todos vocês. Agora nós vamos ficar com o nosso arcebispo metropolitano, né? Da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Vamos rezar com ele. Um abraço e até lá.